É essencial reconhecer que, mesmo com a melhor das intenções e um esforço incansável, a verdadeira mudança só acontece quando o indivíduo está aberto e disposto a ela. Epicteto, um filósofo da antiguidade, já afirmava que são nossas reações aos acontecimentos, e não os eventos em si, que moldam nossos sentimentos e percepções. Esta sabedoria é extremamente relevante quando se trata de ajudar os outros. Você, com sua generosidade e dedicação, sempre esteve disponível para apoiar quem precisa. Essa é uma qualidade admirável, especialmente em tempos atuais, onde o altruísmo muitas vezes parece escasso. Contudo, é fundamental entender que, independentemente da pureza e intensidade do seu suporte, se a pessoa em questão não estiver pronta ou disposta a mudar, a transformação desejada pode não ocorrer. Diante disso, antes de canalizar sua energia e tempo em situações que talvez sejam irremediáveis, junte-se a nós neste vídeo. Vamos explorar sinais que indicam que você pode estar tentando ajudar alguém que não está aberto a essa ajuda. Discutiremos 9 perfis diferentes de pessoas que, por várias razões, podem não estar receptivas à ajuda e muitas vezes precisam enfrentar seus desafios individualmente. Convidamos você a se inscrever em nosso canal para ter acesso a mais conteúdos enriquecedores como este. Agora, vamos mergulhar no primeiro perfil de pessoa que talvez seja indicado você se afastar silenciosamente. Primeiro, abordamos as pessoas que vivem em falsas realidades. Esses indivíduos se desviam para um mundo de fabricações próprias, onde a ilusão é abraçada como verdade. Longe de buscar autoconhecimento, eles escolhem ocultar suas inseguranças e medos sob o véu de fantasias confortantes. Essas realidades alternativas servem tanto de refúgio quanto de prisão, distorcendo a realidade para se adaptar às suas expectativas e desejos. A honestidade brutal com si mesmo, um pilar do estoicismo, é trocada pela segurança de viver em um mundo onde verdades desconfortáveis são excluídas. Essa dança com a realidade custa a autenticidade do indivíduo. Quando as máscaras caem e a verdade crua se revela, surge a questão: essas realidades construídas são sustentáveis ou inevitavelmente enfrentaremos nossos medos? Refletir sobre essas falsas realidades é um convite para reavaliar nossas próprias verdades e buscar viver uma vida mais alinhada com a realidade, apesar de suas imperfeições. Os estoicos nos lembram da importância de enfrentar nossas falhas para evoluir. No entanto, essas pessoas estão tão imersas em suas narrativas fictícias que se tornam surdas a percepções externas. Suas mentes alteram a realidade, filtrando-a através de sentimentos, não como ela realmente é. Frequentemente, esse padrão decorre de traumas ou da busca por aceitação, levando à criação de um refúgio ilusório para a sobrevivência emocional. Ajudá-las é desafiador, pois construíram fortalezas mentais impenetráveis. Mesmo diante de evidências concretas, elas distorcem os fatos para se adequar à sua verdade. A mudança genuína requer o reconhecimento de falhas em seu raciocínio, o que muitas vezes necessita de apoio psicológico profissional. Essa realidade se reflete nos debates políticos atuais, onde as pessoas se agarram às suas crenças, ignorando falhas lógicas e contraditórias, mantendo a convicção de estarem certas. Este primeiro perfil representa um desafio complexo e multifacetado na jornada de oferecer ajuda e apoio. O segundo perfil a ser abordado são os aproveitadores. O dom de compreender profundamente os sentimentos alheios é uma das mais nobres faculdades humanas, uma virtude que os estoicos, com sua sabedoria atemporal, sempre valorizaram.
Enxergar o mundo com empatia e acolher os sentimentos dos outros com um coração livre de preconceitos é um sinal de grandeza espiritual. Contudo, essa mesma virtude pode ser mal interpretada por alguns, sendo vista como uma oportunidade para exploração. Há quem, distorcendo o conceito de empatia, enxergue na generosidade alheia uma fraqueza a ser explorada, disfarçando suas intenções egoístas com uma máscara de amizade. Discernir entre um amigo verdadeiro e um falso aliado requer uma observação cuidadosa de suas ações. Um amigo genuíno busca apoio em momentos de real necessidade, refletindo uma troca mútua de respeito e cuidado. Por outro lado, os aproveitadores se manifestam por um padrão constante de pedidos e favores, muitas vezes por questões triviais ou que poderiam resolver sozinhos. A frequência e a natureza de suas demandas são claros indicadores de suas reais intenções. Ao interagir com outros, é crucial que a empatia não nos torne cegos para as verdadeiras intenções alheias. É necessário equilibrar a generosidade do coração com a prudência da mente, garantindo que nossa compaixão seja bem aplicada e destinada àqueles que realmente a valorizam e retribuem de forma equivalente. Alguns indivíduos possuem uma capacidade quase artística de induzir culpa nos outros. Eles podem inicialmente elogiar suas qualidades, seguido por um pedido disfarçado de apelo à amizade. Embora seja normal pedir ajuda ocasionalmente, os aproveitadores fazem isso constantemente, até mesmo em situações que poderiam resolver por conta própria. Eles não respeitam seu tempo e frequentemente fazem você se sentir errado ao recusar. Mesmo após inúmeras ajudas, eles não mudam, pois acreditam que sempre haverá alguém para socorrê-los. Aconselha-se, portanto, que você considere se afastar desses indivíduos sem remorso, priorizando a si mesmo e suas próprias responsabilidades. O terceiro perfil a ser explorado é o dos egocêntricos. Pessoas que parecem crer que o universo se organiza em torno de suas próprias existências. A egolatria, essa fascinante e, por vezes, desgastante faceta da natureza humana, nos faz encontrar indivíduos cujas vidas giram exclusivamente em torno de si mesmos. Eles vivem sob a falsa impressão de que cada evento, cada reviravolta do destino tem alguma relação direta com sua existência. Considere esta situação. Você está compartilhando suas frustrações sobre o trânsito caótico e o egocêntrico minimiza sua experiência com uma espécie de desdém, pois ele não se viu afetado pelo mesmo problema. Ou, quando você compartilha uma conquista, como um novo emprego, essa pessoa rapidamente lança uma sombra sobre sua boa notícia, queixando-se de sua própria situação profissional estagnada. Essa atitude pode ser vista como um tipo de vampirismo emocional, onde sua energia e alegria são drenadas para preencher o vazio insaciável do egocêntrico. O que deveria ser uma conversa equilibrada se transforma em um monólogo centrado apenas nos sentimentos e opiniões dessa pessoa. Fica a pergunta: vale a pena manter-se próximo de alguém tão absorto em si mesmo? E será que temos a força interior necessária para exigir que essa pessoa reconheça e valorize os sentimentos alheios? É vital compreender que, não importa o quanto tentemos ajudar alguém no seu autodesenvolvimento, se a pessoa não está aberta à mudança, é provável que permaneça estagnada em seus comportamentos habituais. Da mesma forma, se estamos em um caminho de crescimento pessoal e nos deparamos com pessoas que nos inundam com negatividade, elas podem ser um obstáculo significativo em nosso progresso. Em certos momentos, a sabedoria está em saber quando se proteger e, possivelmente, se afastar daqueles cuja presença não é mais benéfica. A autodefesa emocional, neste contexto, não é uma mera escolha, mas uma estratégia necessária para a sobrevivência psíquica.
Se você chegou até aqui, comente. Estou focado. E a data de hoje, pois você realmente está em busca de sabedoria e evolução. Vamos continuar. O quarto perfil diz respeito àqueles que não reconhecem suas falhas. Essas pessoas se esquivam da responsabilidade por seus atos, nunca se retratando ou assumindo erros. Elas demonstram uma falta notável de autocrítica e humildade. Virtudes que filósofos como os estoicos consideram essenciais para o desenvolvimento pessoal. Para eles, o erro sempre reside alhures, nunca em si mesmos, atribuindo resultados negativos à má sorte, ao invés de introspecção e reconhecimento de falhas próprias. Esses indivíduos vivem em um mundo onde o reflexo de suas ações parece algo distante, um universo onde nunca são os responsáveis por suas adversidades. Esse modo de pensar desafia diretamente os ensinamentos estoicos, que valorizam a autocrítica e a humildade como pilares do crescimento pessoal. Os estoicos nos ensinam que devemos enfrentar nossas falhas com a mesma serenidade com que aceitamos os desígnios da natureza. Como Sêneca aconselha, não devemos considerar nossos vícios como parte de nós, da mesma forma que não consideramos as doenças como parte de nossa saúde. Quando confrontados com desafios, devemos lembrar que o mal não é absoluto, desde que não permitamos que ele domine nossas ações. Pessoas que fogem da responsabilidade por seus atos exibem uma resistência a olhar para dentro, a reconhecer que a imperfeição é uma característica inerente à condição humana. Os estoicos nos incitam a assumir responsabilidade total sobre nossas ações e a entender que o erro, uma vez reconhecido e refletido, pode ser um poderoso mestre. Diante do fracasso, ao invés de procurar um culpado, a filosofia estoica nos orienta a investigar as causas internas e externas com igual ponderação. Epicteto ressalta que somos perturbados não pelas coisas em si, mas pela visão que temos delas. Neste caso, a visão é uma clara negação da própria contribuição para o problema. Ao tentar auxiliar tais indivíduos, devemos refletir sobre as palavras de Marco Aurélio. A melhor forma de se vingar é não ser como eles. Entendemos que em certas situações, nosso esforço é mais bem aplicado ao autoaperfeiçoamento e à prática da virtude estoica do que na tentativa de mudar aqueles que não estão dispostos a mudar. Quando decidimos nos afastar, fazemo-lo não com rancor, mas com a compreensão estoica de que nossa paz interior e progresso pessoal não devem ser comprometidos pela obstinação alheia. Como Epicteto nos lembra, a liberdade é o bem mais valioso que possuímos. E às vezes, essa liberdade significa recuar daqueles que estão firmemente ancorados em seus erros, escolhendo um caminho de autoconsciência e serenidade. Se está gostando, não perca a oportunidade. Adquira agora o e-book Estoicismo no século XXI. Estratégias antigas para desafios modernos, e desbloqueie sua prosperidade, abundância e melhore seus relacionamentos com este e-book. Link no comentário fixado. O quinto ponto aborda aqueles que não fazem planos para o futuro, optando por viver em uma constante complacência com o presente. Essa postura se contrapõe aos princípios estoicos, que, embora valorizem o viver no aqui e agora, também enfatizam a importância de se preparar para o futuro com ações conscientes no presente. A filosofia estoica nos encoraja a aceitar e valorizar o momento presente, mas sem descuidar do fluxo natural do tempo e da mudança constante das circunstâncias. Sêneca, destacado pensador estoico, salientava que é preciso usar toda a nossa capacidade para prever o futuro, mesmo estando plenamente concentrados no presente. Isso implica que a preparação para o futuro deve ser uma extensão do esforço e atenção que dedicamos ao agora.
Desejar que as pessoas reconheçam e desenvolvam seu potencial é uma manifestação da compaixão humana. Contudo, de acordo com os estoicos, cada pessoa deve ser capaz de identificar e utilizar suas próprias capacidades. Marco Aurélio, imperador romano e estoico, afirmava que nossa habilidade para enfrentar diferentes situações é proporcional à natureza dessas situações. Isso sugere que temos em nós a capacidade de influenciar nosso futuro através de nossas ações presentes. Motivar alguém a planejar para o futuro não é negar a existência de ansiedade ou outros sentimentos desafiadores, mas compreender que eles são parte da experiência humana. A filosofia estoica não promete eliminar a ansiedade, mas oferece meios para gerenciá-la. Aprender a conviver com esses sentimentos, sem ser dominado por eles, é um dos desafios propostos pelos estoicos. Epicteto nos lembra que não são as coisas em si que nos perturbam, mas a forma como as interpretamos. Quando vemos alguém sem planos para o futuro, podemos interpretar isso como um desperdício de potencial. No entanto, é crucial reconhecer que cada indivíduo tem seu próprio ritmo e trajetória de desenvolvimento. Enquanto incentivamos e apoiamos os outros em seu crescimento, devemos também aceitar que a decisão de planejar ou não para o futuro é pessoal e deve ser respeitada. Mantemos a esperança de que, no momento certo, cada pessoa encontre seu próprio caminho para avançar. Sêneca, destacado estoico, aconselhava que devemos aprender com nossas experiências, utilizando as dificuldades como oportunidades de crescimento. Ele afirmava: "Não é que as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que as coisas são difíceis." Essa perspectiva sugere que o verdadeiro desafio não reside nas circunstâncias em si, mas na nossa relutância em enfrentá-las com coragem e otimismo. A tendência de se concentrar exclusivamente no negativo vai de encontro à prática estoica de reflexão racional e objetiva sobre os problemas. Para os estoicos, a chave para a paz interior reside em controlar nossas reações aos eventos externos, como enfatizado por Epicteto, que nos lembra que não devemos nos preocupar com eventos fora de nosso controle, mas sim com a maneira como respondemos a eles. A filosofia estoica também valoriza a serenidade que advém da gratidão e do reconhecimento do que é positivo na vida, mesmo em tempos difíceis. Marco Aurélio escreveu sobre a importância de valorizar o privilégio de estar vivo, incentivando uma apreciação consciente da vida. No trato com pessoas imersas no pessimismo, a sabedoria estoica sugere que ofereçamos apoio, mas que também nos protejamos para não sermos afetados pela negatividade alheia. Enquanto a empatia é fundamental, não podemos impor mudanças aos outros. Cada um deve desejar mudar por si mesmo. Os estoicos nos aconselham a investir nossa energia onde ela pode ser mais eficaz, o que às vezes significa preservar nosso próprio bem-estar ao invés de tentar incessantemente alterar a perspectiva de alguém. Portanto, pode ser mais prudente direcionar nossos esforços para aqueles que estão abertos e dispostos a adotar uma visão de mundo mais equilibrada e otimista, para pessoas que estão dispostas a trabalhar em si mesmas e a crescer com o apoio oferecido, em linha com a prática estoica de autodesenvolvimento. O sétimo perfil traz à tona uma questão vital na filosofia estoica: a responsabilidade pessoal. Os estoicos defendiam que temos o poder de escolher como interpretar e reagir aos eventos da vida, um conceito eloquentemente resumido por Epicteto. Não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa interpretação delas. Indivíduos que consistentemente evitam assumir responsabilidade por suas ações, deslocando a culpa para fatores externos ou outras pessoas, estão negligenciando um aspecto crucial da liberdade pessoal e do crescimento.
a propriedade das próprias escolhas e a aceitação das consequências delas. Para os estoicos, autoanálise e autocrítica são fundamentais no desenvolvimento do caráter e na condução de uma vida significativa. Marco Aurélio, o imperador filósofo, enfatizava a importância de olhar para dentro e assumir responsabilidade por nossas falhas e progresso. Em suas meditações, ele refletia sobre a necessidade de examinar suas próprias ações e motivações, em vez de culpar outros ou circunstâncias. Assim, ao tentar ajudar alguém preso a um ciclo de evasão de responsabilidade, a abordagem estoica seria encorajar uma avaliação pessoal sincera, incentivando a pessoa a reconhecer o que está sob seu controle, suas ações, reações e julgamentos. No entanto, os estoicos também reconheciam que cada um deve estar disposto a embarcar nesta jornada de autoconhecimento. Não é algo que pode ser imposto externamente. Além disso, enquanto podemos oferecer apoio e perspectiva, os estoicos nos aconselhariam a não nos deixarmos perturbar excessivamente pelas falhas alheias ou pela recusa dos outros em mudar. Devemos aceitar que não controlamos as ações dos outros, apenas as nossas. A mudança deve vir de dentro e, frequentemente, o sofrimento e os desafios funcionam como catalisadores para a introspecção e o desejo de mudança. Portanto, a dureza do aprendizado pela própria experiência, mencionada anteriormente, pode ser vista como um reflexo dos ensinamentos estoicos de que as adversidades da vida são oportunidades valiosas para o crescimento pessoal e que, muitas vezes, a forma mais efetiva de aprendizado ocorre através da confrontação direta com as consequências de nossas escolhas. O oitavo perfil aborda pessoas com expectativas de privilégios não merecidos, uma postura que entra em conflito com os princípios da filosofia estoica, focada no trabalho árduo e no autodesenvolvimento. Os estoicos ensinam que o verdadeiro valor de um indivíduo deriva do cultivo de virtudes pessoais como sabedoria, justiça, coragem e moderação, e não de privilégios inatos ou expectativas de tratamento especial. Epicteto enfatizava que devemos nos esforçar para ser dignos do que desejamos e alertava que o sentimento de direito a algo sem o esforço correspondente é uma ilusão e uma fonte de descontentamento. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia sobre a importância de viver em harmonia com a natureza e de não se colocar acima dos demais, independentemente da posição ocupada. Ele refletia sobre a efemeridade do poder e a necessidade de manter a humildade. Para os estoicos, o universo não tem dívidas com ninguém. Os eventos em nossas vidas são o resultado de uma complexa teia de causas e efeitos, e as recompensas verdadeiras emergem de ações virtuosas e trabalho duro, não de expectativas ou demandas infundadas. Ao lidar com pessoas que nutrem expectativas de privilégios, a abordagem estoica sugere ser um exemplo de moderação e virtude, demonstrando o valor do trabalho e da justiça por meio das próprias ações. É também recomendável incentivar esses indivíduos a refletirem sobre seus conceitos de mérito e justiça, desafiando-os a considerar o que realmente merecem com base em suas ações e não em seus desejos ou expectativas. Os estoicos aconselhariam a evitar reações emocionais negativas diante da ingratidão ou do senso de privilégio dessas pessoas, lembrando que cada um age conforme seu próprio entendimento. Eles reconheceriam que, às vezes, a experiência direta das consequências de expectativas irrealistas pode ser a lição mais valiosa que essas pessoas podem aprender. O nono perfil aborda aqueles que são resistentes ao aprendizado e à mudança, uma postura que os estoicos consideravam como barreiras significativas ao progresso moral e intelectual.
Para a filosofia estoica, a sabedoria não é apenas um objetivo a ser alcançado, mas um processo contínuo de desenvolvimento e aperfeiçoamento pessoal. Essa escola de pensamento enfatiza a importância da introspecção, da autoavaliação honesta e da capacidade de se adaptar e aprender com as experiências. Epicteto, um destacado filósofo estoico, defendia a necessidade de estarmos abertos a reexaminar nossas crenças e atitudes, pois muitas vezes são estas que nos desviam do caminho correto e não os eventos externos em si. Ele ressaltava que não devemos temer a autocorreção, visto que o verdadeiro aprendizado emerge da habilidade de mudar e melhorar. Marco Aurélio também destacava a importância de estar receptivo a novas ideias e perspectivas, evitando a obstinação em nossas próprias opiniões. Ao lidar com pessoas que resistem ao aprendizado e à mudança, a abordagem estoica sugere não impor a transformação, mas sim demonstrá-la através do próprio comportamento. Além disso, os estoicos recomendariam praticar a empatia, procurando entender as razões pelas quais essas pessoas se agarram a determinadas crenças ou comportamentos e abordar discussões sobre mudança de maneira respeitosa e compreensiva. Contudo, a filosofia estoica também reconhece que há aspectos da vida que estão fora do nosso controle, incluindo as atitudes e decisões alheias. Assim, pode ser prudente aceitar que, apesar dos nossos melhores esforços, algumas pessoas possam precisar encontrar o caminho para o conhecimento e a mudança por si mesmas, em seu próprio tempo. Isso não significa desistir delas, mas respeitar sua jornada e estar disponível para ajudar quando estiverem prontas para a mudança. E como um bom estoico diria, preocupe-se menos em convencer os outros a mudar e mais em ser um exemplo de mudança positiva. Quer descobrir como atingir isso? Dê uma olhada no comentário fixado. Lá tem um e-book excepcional que vai mudar, te elevar, fazendo você enxergar tudo de uma maneira diferente. Espero você no próximo vídeo. Fiquem todos com o Criador.